E 2018, 2019 foi cheio de descobertas assim. Pois bem, aí chegamos mais recente, agora é bem pertinho de nós estamos. Na época dos Sumérios, que foi há 6.218 anos atrás, a Confederação criou várias missões secundárias. Essas missões secundárias, elas atuariam diretamente com a humanidade da Terra, porque achava-se que nessa época já poderia-se ter esse tipo de tutoramento mais próximo, mas sem interferir diretamente. Essas missões secundárias, uma delas é a missão Rama, né? Que é o anagrama de amar, é uma missão de amor. Rama é uma missão de amor. Seria uma das várias frentes. E carregou o logotipo, né? A missão Rama carregou o logotipo do Conselho de Andrômeda, que é da onde originou-se a ideia, a proposta da missão Rama. O Conselho dos 9 que criou essa proposta. E aí promoveu todo o treinamento e tal, que o Conselho dos 24 determinou aqui próximo de nós, para que treinassem equipe de instrutores. Então muitos ETs, entre aspas, foram treinados por muitos anos para conseguir chegar e se aproximar da gente e ser nossos guias, que eles chamam de irmãos maiores, irmãos mais velhos, né? Então eles tiveram que treinar muito para conseguir conversar com a mente deles com a nossa. Então eles tiveram que fazer um processo muito cansativo e muito, muito trabalhoso. Um desses seres, que virou um doutor mesmo na área, ele se chama Oxalc, que é um dos primeiros que se contactou no processo Rama. Oxalc é uma espécie de professor dos outros guias para conseguir se comunicar com a nossa cabeça, né? Conosco, telepaticamente. Então é como se você desenvolvesse uma técnica para conversar com o Coquito, por exemplo. Então, olha, eu descobri que eu dou um certo comando, eu falo, o Coquito entende, certo? Então o Oxalc dominou essa técnica e começou a treinar os outros guias, que nós chamamos de guias da missão Rama, que conseguem acessar nós e se comunicar com a gente. E falar, ó, agora tem uma saída ali, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer isso. Né? E a gente entende. O projeto Sumério teve esse incremento, né? Assim como outros povos pelo mundo. Foi dos Sumérios que surgiu a escrita cuneiforme, a divisão do dia em 24 horas, a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos, dividir o círculo em 360 graus e o calendário em 12 meses, faziam canais de água, assentamentos fortificados, sabiam que a Terra dava voltas ao redor do Sol, criaram as bases da administração, da ciência, da matemática, da arte, arquitetura, artesanato, pensamento ético e tal, através do tutoramento desses seres naquela época. Ali que começou as bases da civilização, como nós conhecemos hoje. Ali que o ser humano começou a ficar mais civilizado. Aquele resto de bagunça que tinha do passado começou a ser civilizado de novo por instrutores. Tinha instrutores na Índia, na China, na Austrália, né? E tinha esses naquela região da Babilônia ali e tal. Para evitar dependências, escolheu-se emissários do povo, os únicos que teriam contato com os instrutores. Algumas pessoas tinham contato e passavam para os outros. E assim foi a mecânica do processo todo. Outros projetos estavam espalhados pelo mundo todo. Lamentavelmente, o projeto não foi mantido devido a ter sido otorgado demasiado conhecimento em pouco tempo, criando uma dependência dos seres que vinham do céu. Então os sumérios acabaram se desenvolvendo rápido, mas eles detectaram que eles estavam seguindo o mesmo caminho que os seres mais evoluídos do nosso plano aqui seguiram. E ia acabar virando um bando de gente mental de novo. Entendeu? O tutoramento muito próximo estava transmitindo o conhecimento desses seres, por mais evoluído que seja, mas nós estávamos virando uma raça extremamente mental, entre aspas, novamente. Os instrutores deixaram de contatar, rompendo o cordão umbilical, mas isso abriu precedentes para que civilizações não interessantes, mas muito bem avançadas, viessem e se passassem por deuses, levando ao declínio da Suméria, né, que acabou sendo dominado pelos acádios. Quem são os acádios?
Os acádios eram um outro povo bárbaro que existia naquela região, que acabaram dominando eles porque ficaram fracos. Note bem, novamente, devido a algum problema que eles viram, tararara, cortaram o cordão umbilical, pararam de tutorar, mas com isso abriu precedente para a turminha de quem? Agir? A turminha do Satanael. Né? O pessoal que era dissidente do projeto ganhou mais força. Eles viram, opa, parou de ter tanta gente, né, cuidando das coisas aqui, vamos começar a se infiltrar, e começaram a se infiltrar e foram derivando essa civilização para um rumo de perdição. Assim aconteceu em outros lugares parecidos. É aqueles deuses, né, que exigiam oferenda humana. Sim, é os que aparecem no fim, que nem aqui nos maias. Né? Depois que acabou o auge dos maias, surgiu essa loucura de oferenda de sangue e tal, que eles já estavam sem o tutoramento, né, da confederação. E aí surgiu os deuses répteis lá, ó. Bonitinho, né? Ó, a cobrinha. A Ishtar também é da Suméria, também ela tem uma parte que não é humana. Exatamente. Então, com isso, eles viram que o projeto de trabalhar sobre coletivo ou povos também não estava andando direito. A Confederação decidiu trabalhar sobre uma elite de indivíduos, que foi incrementado no projeto egípcio. Entre os vários projetos que existiam, que foi similar ao egípcio, também estavam dos Olmecas, dos Hopis, Dogons, Maias, os Chavins no Peru e os Astecas. Só entre os mais conhecidos. O que eles decidiram fazer nessa época? Atuar sobre uma elite, ou seja, um grupo de indivíduos. Começar a passar informação para esses grupos, tipo nós agora. Grupinho Rama teve contato lá e tal e tal e tal. Só que aqui eles passavam só para um grupo específico. Esse grupo específico tutorava e acabava virando o que nós chamamos hoje, eu acho errado, tá? Porque na época não era isso. Hoje nós chamamos de sacerdotes. Sacerdote é uma coisa de conotação religiosa e ali não tinha nada a ver com religioso. Até que, há 4.000 anos atrás, se inicia o Projeto Emanuel. Né? Eles decidiram mexer com esse cara. Eles viram que os outros projetos até que dava e tal, mas puta, os Maia virou um bando de carniceiro. Ali os outros lá, os sumérios, se mataram tudo. Que cambada guerreira, mas temos que preservar porque eles têm sentimento, têm emoções e tal, e nós temos que preservar isso. Eles não podem virar um bando de criaturas somente lógicas. E, através do projeto Emanuel, eles começaram agindo sobre Abraão e toda a descendência de Abraão. Abraão não podia ter filho, mas foi possível ter um filho Isaac, com Sara, através da interferência do alto, porque Sara era estéril. Como que Sara ia ter filho? E Abraão foi pai? Foi do vizinho? Mas como se ela era estéril? Não podia ser do vizinho. Né? Se o problema fosse ele, o bicho pegava. Mas como o problema era ela, só pode ser alguma coisa divina. Né? Então entrou seres divinos e nasceu Isaac. Isaac se casa com Rebeca, que também era estéril. Mas, putz, tiveram o Esaú e o Jacó. Como que pode? E o Jacó se casa com Lia, a sua prima. E não com Raquel, com quem realmente amava, e que também era estéril. Mas conseguiu ter José com Raquel. Né? Aquele José, se vocês estudarem a vida de José, vocês vão se apaixonar pelo José. Meu Deus, é linda a vida desse cara, era um ser divino. Fantástica a vida dele. José, que tinha os sonhos premonitórios, né? Que tinha o dom de profecias e que interpretou os sonhos do faraó. Pois bem. Os irmãos venderam, coitado, só porque eram mais inteligentes, os orangotango fizeram ele cair numa arapuca, né? Pois bem, dessa bagunça toda, Sansão era filho de pais estéreos, Samuel também era filho de pais estéreos, Maria, a mãe de Jesus, filha de pais estéreis também. Tá ali. Tá aí os casalzinhos, né? Um bando de gente estéril originando pessoas, que essa aqui veio de uma família estéril, que, bem, esse aqui era da linhagem de Davi, que era José, e nasceu um ser lindo, fantástico, maravilhoso, poderoso, né? Jesus,
através de toda essa hibridação e esses processos aí de muito tempo, para refinar a genética. A meta era refinar a genética e não fazer uma criatura híbrida. Era capacitar geneticamente aquele ser para que abrigasse uma entidade muito avançada. Senão não tem como nem ficar próximo. A gente perto de um ET já quase morre. Você se materializa perto da gente e você sente um calorão, vai cair para trás, o coração... Bababababá. Você já imaginou uma entidade do universo mental? Aquele ali vem da quarta dimensão. E um cara do universo mental vir e se acoplar, ficar junto com você o tempo todo numa missão, tem que ter um corpo muito evoluído. E foi o que foi feito no Projeto Emanuel. Jesus foi trabalhado muito tempo para o corpo físico, para ter um corpo físico desse. Joaquim e Ana são os pais de Miriam. Quem que é Miriam? Maria, mãe de Jesus. O nome dela era Miriam. Mas Ana já era idosa e estéril. Confiando no poder divino, Joaquim retirou-se ao deserto para orar e meditar. Ali um anjo do Senhor lhe apareceu, dizendo que Deus havia ouvido suas preces. Tendo voltado para casa, algum tempo depois, Ana ficou grávida. Né? Então isso aqui está nos textos bíblicos. Então esses anjinhos, eles são malandrinhos, sabe? Então eles têm as artimanhas já, os joguinhos, o estilo de trabalho deles são muito interessantes. Há 2019 atrás, será que era 2019? É, né? Teve a Anunciação, que era a vinda de Jesus, né? Até que no ano 33 nós tivemos esse terrestre extra acoplado com o ser do universo mental, teve todo o seu processo de ascensão e tal, que é outro papo, né? O porquê disso. O porquê disso faz parte de um projeto muito grande para trabalhar leis universais. Toda a mudança de leis universais que era necessária para um salto evolutivo da humanidade estava ligada a esse projeto aqui. E ele veio e fez muito bem feito a parte dele. Tanto que ele está até hoje, né, dentro do projeto. E está aguardando o momento do retorno dele para encerrar toda essa mecânica desse momento para o novo momento que nós estamos vivendo. E isso não tem nada de religioso no meio. Tá? É um projeto lindo, maravilhoso, de amor, de relacionamento. Sacrifícios inúteis, né? Nem sacrifícios inúteis. Né? É uma experiência de puro amor. Nada a ver com divindade, cair de joelho e sangue para lá e sangue para cá. Nada a ver. E a Lemúria foi destruída da mesma forma que Atlantis? Lemúria, na verdade, ela tinha um problema, né? Eu narro com mais detalhe ali, mas Lemúria tinha, assim como na Índia também tinha, né, um movimento muito grande de seres relativamente evoluídos e que queriam fazer portas que unissem várias dimensões. Se você ler a história indiana, você vai entender o que aconteceu em Lemúria. Na história da Índia tem uma época que existia um grande rei Drávida que se chamava Hiranyakashipu. Hiranyakashipu era um ser que dominava boa região da Índia e ele conseguiu juntar muitos adeptos e criaram uma espécie de um portal, de um grande mecanismo que daria acesso a múltiplas dimensões. E ele queria estender o império dele a outros locais. Só que ele foi contido, na história indiana diz, que ele foi contido porque ele tinha proteção de vários deuses. Né? Vários guardiões, ETs, vamos dizer, semideuses, protegiam ele. Né? Então ele não podia ser ferido por espada, não podia ser morto por não sei o quê, era um monte de coisa que eu nem me lembro mais. E aí, como se o lado divino tivesse sempre uma carta na manga, né? Aí materializou-se um avatar com formato de pessoa, mas com cara do quê? De leão. Né? Então era Nissinhadeva. Nissinhadeva era uma entidade vinda de Vishnu, e que manifestava um ser que não era nem humano e nem animal. E esse ser teve condições, então, com as próprias garras, de acabar com a existência de Hiranyakashipu. Então tem toda uma história aí nesse contexto.
Que daí ele pôde burlar a proteção desses semideuses, né, e acabar com o Hiranyakashipu. Então a mesma coisa acontecia na época de Lemúria. Lemúria também estava nesse mesmo nível. Então foi uma época que foi, de certa forma, a confederação teve que agir dentro das leis, sem burlar leis, para não criar mais karma e mais dependência, né, e acabar com aqueles movimentos. Isso é só uma base do entendimento para a gente saber como que esses caras atuam até hoje. Como que esses dissidentes atuam na cabeça das pessoas. E por que que a nave dos confederados não baixou agora aqui na frente e saiu dali o Antarel fisicamente, falar com todo mundo e dizer, gente, vamos, tudo beleza e tal. Tudo isso tem leis universais que protegem e não podem ser burladas. A partir do momento que um guia, que um ser, abre um precedente de estabelecer uma comunicação com você física, por algum motivo que seja, ele abre o precedente para que o contrário também o faça. Então toda a ação dos guias, às vezes é longínqua para que você deduza, passou a nave dizendo sim, são comandos, são protocolos que eles, vamos dizer assim, costuraram com a gente para não burlar essas leis e ao mesmo tempo, e mais fundamentalmente, para nos proteger. Isso tem relação com o que os caras estavam falando hoje sobre as expedições. Isso. Então todas as confirmações que vêm sobre as expedições, para a gente chegar lá, como a gente falou antes, tem o intraterreno, tem nós na superfície, tem o extraterreno lá fazendo o mesmo trabalho, mas a gente está lá pelo nosso livre-arbítrio. Com certeza. E não porque foi, entendeu? Aí eles não estão ferindo leis. A gente foi lá porque a gente quis. Né? Então entra a questão do contato físico. Por que eles só podem aparecer para alguém em casos extremos, tipo na mesma dimensão? Por conta que vai ferir leis universais. Exatamente. Então eles têm que estar sempre protegendo como o Cisco, o Ricardo e outros, porque Sim. Se eles não protegerem, abre precedentes para o outro lado também. Por isso que é importante determinação, persistência, aqueles valores que a gente... Egrégora energética de grupo. Com certeza. Eu fiz muito para o Paraná 7 que eu estou facilitando o que é uma prática que a gente faz no Paraná 2. Não interessa se tem um ou dois só para fazer a reunião naquele dia, manter a reunião. Independente do que aconteça, tem 7, tem 8, tem 3, tem 2, tem 1, não interessa. Faz a meditação, faz a distância se for possível, mas mantenha a egrégora energética daquele horário, daquela data. Uhum. E bota todo mundo na cúpula. Isso sim. É verdade. Então, gente, dentro dessa história toda, após essa aparição, né, desse ser fantástico que passou por aqui e ajudou a alterar todo o quadro kármico planetário, né, e de civilização e tudo mais, e principalmente mostrar que um terrestre também pode acessar níveis superiores de consciência, que foi provado por Jesus, porque nos últimos dias e últimos momentos da sua missão ele não tinha ninguém do universo mental junto com ele, era ele somente. Né? Tanto que ele falou, Pai, por que me abandonastes? Né? Porque ele começou a sentir nele todo o reflexo daquilo tudo que ele tinha que viver, e ele viveu até o fim, né? Aquele martírio. Então, com isso, ele provou que a nível de sentimento, o sentimento é a maior força do universo. E conseguiu fazer com que abrisse portas e caminhos de evolução para toda a humanidade. Né? E aí continuou nós por aqui, né? Continuou a turma por aqui e tal. Pilatos, aquele povo lá, continuou, né? José de Arimateia, os discípulos, mas não entenderam. Nem eles. Nem quem estava junto entendeu. Para você ver como a coisa é muito complexa, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Cara, isso é pior que física quântica, né? É um troço assim difícil, muito difícil, né? E tudo bem, ficou essas dicas dadas, né, e tal, mas nós continuamos crescendo e foi ampliando esse Império Romano, que na época praticamente dominou a Terra como quase um todo, pelo menos a Europa inteira quase estava dominada pelos romanos. Né? Então virou um grande império. Logicamente que no meio dessa ascensão desse império, devido ao que Jesus viveu e toda aquela ascensão poderosa da luz naquele momento, o que teve de ascensão? O oposto.
Certo? Assim que funcionam as leis universais, não é isso? Então, consequentemente, a Roma começou a prosperar e crescer, mas entrar nos mais profundos abismos da consciência. Né? O desrespeito, o poder, a prepotência, as guerras. Né? Começou vários povos a guerrear por território e a nossa vida na Terra foi intensificada em muito a violência. Justamente o oposto do que Jesus pregou, que era o perdão. Até que Roma caiu, né? Então tivemos a queda do Império Romano há 1500 anos atrás. Roma se desmantelou e com isso nós entramos na famosa Idade Média. Então na Idade Média, o que eu digo assim? Nós mergulhamos nas trevas das trevas. É como se a turma do Satanael vencesse e eles acharam, Ana de Deus, eles acharam que eles tinham ganho, naquela época são muito burros. Eles acharam que tinham ganho. Eu juro para você, porque eu conversei com um ser desse uma vez e nós articulamos uma conversa em cima disso. E esse cara falou que eles tinham certeza que eles tinham ganho. Que nunca a humanidade poderia viver mais trevas do que vivia naquela época. Só que ele não sabe que pelas leis universais, onde tem muita treva, onde se concentra as luzes mais maravilhosas. Né? Então, em pequenos locais, afastados das cidades, lá no meio do mato, fazendo docinho para dar para o João e Maria, fazendo maçã para dar para Branca de Neve, né? Estavam os bruxos, os magos, seres da luz. E seres com poder mágico, né? A grande maioria que está aqui era, pode ter certeza. Senão não estava aqui. Não estava aqui. Só que não. Só que não nessa versão Walt Disney, tá? E que alguns movimentos têm por aí. Não. Veja com uma visão cósmica antirreligiosa, anti-besteira, anti-bobeira. Eram seres que conheciam a luz, que conhecia a chama violeta lá do Saint-Germain, né? Que conhecia essas transmutações e trabalhava com isso. E grandes alquimistas. E eles construíram todo um entendimento que é a base da nossa ciência. Toda a ciência nossa ela evoluiu daquela época. Aquela época que surgiu as bases da ciência. Né? E, lógico, Satanael e seu povo, não estou dizendo ele, coitado, tudo fica nas costas do coitado, né? Aquele povinho dissidente, que nem sempre é o coitado do Satanael, lógico que pegou essas informações e articulou para que a nossa sociedade visse que na Idade Média as bruxas eram tudo unhuda, deduda, o nego fica com medo, é verruga para todo que é lado, é o arquétipo, não é? O arquétipo de alguma coisa repulsiva. O arquétipo da pessoa que faz o mal, não é? Justamente para destruir a verdade. Então naquela época eles dominaram, e dominaram através da crença. É o pior tipo de bestialidade humana, é a crença. É acreditar num dogma e nada pode ser diferente daquilo. Então aí que foi, de certa forma, foi uma coisa trágica, né, mas que fez nascer as bases da evolução da nossa sociedade hoje, até hoje, surgiu na Idade Média. Todo esse conhecimento dos alquimistas, dos bruxos, magos e tal, que viviam em pequenas aldeias. Eles viviam em estações, lá no meio do mato. Eles viviam em cidades-luz, lá no meio do mato. Isso é importante, gente. Por que eu estou falando disso da Idade Média, gente? Porque é a base da nossa civilização atual, ela nasceu na Idade Média. Porque na Idade Média morreu tudo que você conhece, a não ser os índios que ficaram por aí e tal, os restos de civilização do passado. Morreu quase tudo, toda a parte civilizatória nossa desapareceu. A civilização humana desapareceu nessa época. Não, os indianos eram um projeto à parte, chinês e índia eram um projeto à parte. Eles tiveram outro momento, eles não viveram a Idade Média como a Europa toda e o Ocidente viveu, sabe? Era diferente. Principalmente por causa do movimento cristão aí, de mandar a gente matar, e, sabe, queimar na fogueira. Eu sei porque eu vivi naquela época. Acho que a maioria aqui deve ter vivido também. Naquela época os caras acabavam com qualquer movimento rebelde. Né? Então,
nesses 1000 anos aí também ensinou a gente que não dá para entrar em qualquer aventurinha. Nós temos que ter um discernimento claro, tá? Mesmo aquela coisa linda e maravilhosa que você acha que é, ela pode ser o viés do Satanás. Então, cautela, cuidado, né? Demônios podem se disfarçar. Exatamente, uma coisa estranha, dissidente, pode te desviar do caminho. Até que, há 566 anos atrás, acabou a Idade Média. Alguém foi lá e disse, acabou a Idade Média! Não, na verdade são marcos, momentos da história. Há 230 anos atrás, surgiu a primeira Revolução Industrial. Essa época, muitos de nós viveram também, e podem lembrar, se acessar aí é facinho, faz uma regressão, você já lembra. 230 anos atrás, foi a Revolução do Vapor. Máquinas a vapor começaram a fazer tecidos e começaram a ser utilizada a mão de obra, de crianças e mulheres principalmente. Não sabia para nada os homens, mas eram os mandatários. Aí punha a mulherada para trabalhar e as criancinhas. Então, essa foi a primeira Revolução Industrial. Quem que foi contra a Revolução Industrial? Teve dois movimentos. Um pró-Revolução Industrial, que nós tínhamos que ampliar, que as indústrias eram a saída, era o caminho, porque a humanidade estava crescendo, ia ter mais gente, tinha que ter indústria, senão nós não ia evoluir, papapá. E tinha um outro movimento que jogava para o lado de lá. Não pode, temos que continuar sendo pequenos grupos reservados em áreas agrícolas e desenvolvendo mais lentamente, não precisa ter grandes cidades, não precisa ter grande produção em escala e papapá. Assim mantemos o planeta de uma maneira mais estável, ecologicamente correta, sustentável. Eu era desses. Ainda sou desses, até hoje, não evoluí. Eu não evoluí. Por mais que eu use as coisas da indústria, porque não tem como não usar hoje. Mas ainda eu não evoluí. Tá? Mas teve o viés que foi incentivado pelas mesmas forças dissidentes. Se vocês estudarem esse momento, estudem como começou a Revolução Industrial, cara. Foi ali que foi o caminho da divisão de águas para nós chegar onde nós estamos hoje. Um lado incentivado pelos dissidentes e principalmente pelos camaleões, e o outro lado estimulado pela Confederação. Tá? Então a Confederação perdeu, porque já tinha na época mais mentes dissidentes. E como nós temos livre-arbítrio, ninguém se mete. Entendeu? Equilíbrio de forças. Com isso, começou a desenvolver as indústrias, vão produzir em escala maior, gente trabalhando 12, 15 horas por dia, fazendo coisa para uns tongo lá, que se faziam passar por rei, imperador, conde, o diabo 4, umas criaturas que não serviam para nada, que originou a classe política, tá? Mas política que nós conhecemos hoje, que é a classe politiqueira, que não faz política, faz politicagem. Então, esse tipo de raça ostentadora, dominadora e negativa surgiu nessa época aí. Já existia em Roma alguns e tal, mas com o movimento da Revolução Industrial proliferou de monte. Sabe? E a coisa era uma bola de neve, não parava de crescer dia após dia. Crianças exploradas nas fábricas. Olha os trabalhadores da época. Né? Naquele tempo não tinha lei trabalhista, o trabalhador negociava direto com o patrão. Né? Eles criam um caos porque você não tem nada para comer. O negócio era esse aqui. Ó. Eu trabalho dia e noite para você, mas eu tenho que comer. Ou morre de fome. Isso é justo? Não é justo. Começou ali a injustiça. Começou ali o caos. Começou ali o buraco que nós estamos hoje. Está difícil sair desse buraco. Olha os trabalhadores da época. Tudo desenhos ilustrando aquele período maravilhoso da Revolução Industrial, que todo mundo diz, nossa, nós só evoluímos por causa da Revolução Industrial. Não, mas também tinha escravidão que vinha a par disso aí, né? Paralelo a isso aí. Que fazia parte da Revolução Industrial, porque a escravidão existia para sustentar a indústria. Isso, mas antes da Revolução Industrial já tinha, né? Claro, porque tinha o consumo lá de artigos de lavoura, né, que precisava de escravo. Não existia trator, né? É porque o ser humano tem essa tendência, né? Um é mais poderoso, vai dominando, vai fagocitando, vira um grande produtor, porque ele tem bastante poder. Né? Então é diferente daquela visão compartilhada.
de compartilhar um território, todo mundo produz um pouco e troca entre si. São valores diferentes, são valores diferentes. É como se eu visse pela ótica dos guias e eu visse pela ótica de um Satanael da vida. São versões diferentes de uma mesma realidade. Todos nós carregamos dentro de nós as duas. Em momentos você é mais Satanael, em momentos você é mais Confederação, sabe? Mais uma imagem maravilhosa daquela época. Olha que delícia trabalhar nessas manufaturas, descascando fruta. Aí surgiu a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial já tinha máquinas e tal, tinha eletricidade e tal, tem o clássico do Charlie Chaplin, né? Que mostrava ele apertando os parafusos, ele ia dormir em casa, ia para casa, ia comer apertando o parafuso. Aquilo que o coitado fazia. Puta merda, o ser humano virou o quê? Deixou de ser humano. Primeira coisa, deixou de ser humano. Né? Virou uma peça de uma máquina para sustentar alguém que tinha o poder de mantê-lo ali. Só isso. Que é assim que funcionam as raças imperiais. Aprendam isso, já. Nunca mais esqueçam. Raça imperial são as raças que têm o poder na mão de um e que dá os comandos. São os caras que controlam a Terra hoje. Eles têm um imperador, têm um império. Igual, não digo que a abelha seja assim, que ela tem uma rainha, tal, mas ali a turma é mais democrática. Mas nós somos derivados desse tipo de modelo, raça imperial. Esse modelo ele se multiplica, né? Vai ficando desde pequenas empresinhas até grandes. Isso. É o macrocosmo e o microcosmo. Exatamente. E fica sempre um mandatário e o cara que obedece. O empregado também quer sempre, né? Tipo, eu sou empregado. Não, mas eu vou ter agora minha empresa e eu vou fazer. Mas isso foi criado na cabeça dele, né? Assim como a bruxa virou um bicho feio, sabe? Assim como ser naturalista virou um troço feio. Entra naquele viés que às vezes eu entro em diálogos, às vezes mas gente, quem que falou que Satanael é ruim? Exatamente. Satanael não é ruim. Ele simplesmente interpreta a realidade de uma outra ótica. Não é a minha, mas é uma ótica diferente, sabe? Ele não alimenta um Hitler, não alimenta ninguém. Quem criou um Hitler foi ele mesmo, foi o próprio Hitler, né? E o pessoal em volta dele. Vamos lá. Aí veio também depois, junto com a eletricidade e tal, veio os veículos e tal, as rodinhas, que joia que era aquela época. Estamos agora, nós estávamos lá em 3 bilhões de anos, lembra no início? Agora nós já estamos há 82 anos atrás, né? O Japão começou a se desenvolver como indústria também, essa revolução industrial pegou todos os países, e o Japão começou a crescer, desenvolver-se, e querendo ampliar seus territórios por aqui, né? Então, a invasão japonesa na China, né, que foi o primórdio, praticamente, de uma super guerra, né, dessas invasões. A primeira. Império Japonês, 1941. Né? Segunda. E aí veio a terceira revolução. Computadores. Aí a turminha dos computadores. Esta nova fase apresenta processo tecnológico decorrente de uma integração física entre ciência e produção, também chamada de revolução tecnocientífica. Então começou a entrar a computação no processo para facilitar a vida de todo mundo, né? Não precisa ter correio, a gente usa internet, computador toca as máquinas e tarará, tarará. Quem não souber de computação está perdido. Então computadores começaram a entrar em tudo e foi uma revolução, né? Foi a terceira revolução industrial. Toda a indústria hoje é computadorizada, não existe indústria como era antigamente. Há 6 anos atrás começou a quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial, aqui eu coloquei um exemplo clássico, só que eu mudei aqui para melhorar. A primeira foi o vapor, a segunda a eletricidade, a terceira a computação e a quarta é a robótica. Né? A robótica entrando nas indústrias e tomando conta de todo o processo. Então, a gente estava comentando ontem, né, sobre o Google, né? Quando os caras lançaram o Google, o cara falou, mas já tem um monte de site de busca, o que vocês querem lançar o Google? Os caras falaram, não, a gente não está lançando site de busca, a gente está criando inteligência artificial. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo, vai indo pro Google. Vai indo pro Google, vai criando um cérebro gigante, assim, um negócio. Hoje em dia, você fala qualquer coisa perto do computador, depois se liga, tá lá uma propaganda, não é? Brincadeira.
Como que a propaganda cai lá para vocês? Nem falou que queria comprar um triciclo. E aparece propaganda de triciclo. Sabe? Irmão, daqui a pouco. Pois bem, vamos tentar ver uns agroglifos. Crop Circles, momentos da história. O que esse Crop Circles mostra para nós? Sistema solar. Aqui ele está dizendo assim, nossa, é mesmo. Tem uma órbita aqui que não existe. No planet. Who is that? The land. Começa com Mercúrio. Depois de Mercúrio vem quem? Vênus. De quem? Quem que vem aqui? É nós. Terra. Marte. Ué, a Terra não tem. Então existiu uma época em que a Terra não tinha. Pode existir que é um... Existia uma alma penada circulando ali, que era o espírito da Terra. Olha lá, ela lá, apareceu! Tadadã, tadã, né? A Terra apareceu ali através de um processo que esses engenheiros aí, siderais, sabem, que eu não tenho a menor ideia como seja. Mas eu acredito que seja esses transportes dimensionais que eles fazem. Mas posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Se tudo compõe um sistema e a Terra é fundamental dentro desse sistema, como que funcionava sem a Terra? Funcionava somente com a alma penada. Porque a alma penada, ela também energeticamente estava ali. Né? Então o sistema tinha aquele buraco, mas era um buraco que tinha um... Tá, era um espírito da Terra que estava ali, que antes já existia também fisicamente. É, o planeta que foi destruído. Né? Deixou de existir. E essa aqui, ó, transporte da Terra para o sistema solar. Ó. Através de um mecanismo que ainda desconhecemos, eles puxaram a Terra de uma dimensão para a nossa. Eles puxaram o espírito morto lá em Sírios, um planeta, e trouxeram para cá. Né? Esse símbolo aí é usado em algumas religiões, né? Esse povinho aqui inventa tanta história, homem de Deus, que se for ver símbolo, Deus me acuda. Esse aqui ilustra, né, a semeadura de mundos. Né? Então, muitos mundos são a fonte de criação, que, né, é como se existisse uma tecnologia orgânica viva que semeia várias sementes de vários mundos pelos mundos. Né? Então, porque hoje já se sabe, através desses seres, que todos os mundos são semeados com sementes que vêm de vários locais, de outros mundos. Né? Exatamente. Nossa, você mata a charada mesmo, né? Eu não entendi o que você falou. O que a senhora falou? Da árvore é sefirótica. É, os sefirotes da Cabala. Olha aqui, ó, espirais do tempo e espaço precipitando de outras dimensões. Então, pode ver, tem N círculos, crop circles, mostrando essas espirais. Essas espirais simbolizam e mostram essas interações entre vários tempos e dimensões. Olha essa aqui, ó. Isso aqui é um exemplo clássico de que cada planeta, cada situação, cada mundo tem uma interação enorme em volta dele de vários mundos paralelos. Não é só mais um. Dá para ver que nós vamos ter que refazer tudo nossos entendimentos, né? Olha os portais dimensionais. Olha que legal. Bem tridimensional. Esse foi o que mais me chocou, né? Porretaço, né? Rapaz, esse foi bacana. Inserção de DNA externo no projeto Terra. Ó. A Terra e o DNA que foi colocado aqui. Ó. A cobra de duas cabeças aqui. Ó. O tempo alternativo e o tempo real unidos aqui. Ó. Já tinham pensado em interpretar esse crop circles assim? O espírito da Terra recebendo a Terra física. Né? E suas múltiplas possibilidades. No tempo e no espaço. Né? Prudentópolis chegou.
Prudentópolis chegou. Isso aqui a Rede Rama esteve lá em peso. Né? Isso aí até era dentro da vista. Ah, isso aí o Rebaixo não foi lá, a gente tava lá. Aquela anta estava lá. Pois bem, vejam bem. Como que surgiu esse crop circle aí, ó? Não estou dizendo que foi exatamente isso, mas é uma coisa bem interessante, porque é uma coincidência. Eu estava anotando num dia as coisas relativas a esse livro, em que falava do experimento desses seres. E nesse momento que eu estava escrevendo, eles falaram que dentro do projeto todo tinham restado somente 4 planetas, que eles ainda estavam trabalhando, mas que eles possivelmente só iam ficar atuando no final com um, que ia ser o somatório de todas as pessoas que não deu certo aqui e iam migrar para cá. E eu achei aquele troço meio alucinado. Falei, puta merda, mas não está escrito em lugar nenhum, nem nos material do Cisto, nem nada que ia ter essa migração. Blá. E eu saí para fora e eu sentia que tinha uma nave ali, porque os guias estavam, a gente estava em comunicação quando eu estava escrevendo o material. E eu pedi uma prova para eles, né? Aquilo que nós habitualmente fazemos, né? Eu quero uma comprovação, senão eu não vou, esse dado para mim não é verdadeiro. Né? E aí veio na minha cabeça um ser que fala de uma maneira bem suave, que dá uma dor de cabeça do cão depois, porque ele fala berrando no teu ouvido, você se assusta, né? E falou que a comprovação seria dada. E eu fiquei que nem um tombo ali, nada. Esqueci, daí falei, sabe o que? Não vai ter comprovação nenhuma, esqueci do dado. Daquela noite para amanhã, na madrugada, a gente recebe a mensagem do pessoal do Prudentópolis, dos amigos nossos lá e tal, falando desse crop circle. Foi nessa noite que os caras fizeram esse crop circle. Eu não quero dizer que foi porque nós perguntamos isso, mas que coincidiu. Sabe? Coincidência não existe. Para mim foi uma resposta. Por que fizeram aqui em Prudentópolis? E respondendo que aquilo que eles falavam era aquilo mesmo. Né? Os 4 últimos planetas do experimento sendo integrados na Terra, né? A Terra como um todo e os 4 últimos fazendo parte da Terra. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadinhos, não deram certo. Dos 8 experimentos, só um finalizou. Os outros foram integrados nele. Coincidência? Será que coincidiu a informação que os caras deram lá nos anos 80 com a que saiu agora? Num círculo? Difícil, né? Esse aqui, para mim, é um exemplo que diz assim, ó, todos os olhares estão voltados para cá. Ó. Que aqui tem um símbolo de um olho. Isso aqui é uma representação de tempo, espaço e dimensões. Está todo mundo de olho na gente. Esse local está sendo muito visado. Olha ele de novo aí, ó. Né? Aqui, além de todos os olhares estarem voltados para a gente, também podia representar a passagem da Terra para uma 4ª dimensão física. Seria esse momento de evolução nossa, saindo de uma dimensão para integrar outra. Né? Esse formato do círculo aí na geometria sagrada. Um círculo dentro do outro cheio de espaço. Esse aqui eu só coloquei porque eu achei lindo. Né? Esse símbolo, para quem conhece, é o símbolo da integração e interdependência de tudo. Tudo está conectado. Tudo está interligado. O mesmo símbolo da integração aqui com um disco solar em cima. Indica o salto evolutivo dimensional que toda a Terra passará. A necessidade de uma integração de todos para alçar o voo do Condor, passando a um mundo, né, um outro mundo maior. E essa seria a transmutação do ser humano terrestre. A gente vai ter antena? Eu acho perigoso esse desenho aí, sabe? Mas tudo bem. É a transformação. É a transformação. Mas acho que é a questão de borboleta, né? A metamorfose, de deixar de ser uma lagarta, Mas eu né? acho que as antenas podem dizer da consciência aberta. Sim, conexão, né? Percepção.
Então, se a missão Rama é um serviço de despertar consciências, né, eu acho que nós já estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo um momento de despertar consciências e tal, né, através de processos que todos vocês conhecem, que nós já trabalhamos há muito tempo, em que a base de tudo é saber se integrar nesse cósmico, sabendo que você está aqui, mas eles estão te olhando, que a bicharadinha também está ligada, assim como os outros, e tudo está interligado. E o Chico Xavier encerra a nossa apresentação, né? Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Quem mata e come. Piorou o negócio. Então, gente, praticamente era isso que eu queria mostrar para vocês. O mais resumido que eu pude, tá? E, na verdade, tinha um monte de elementos que eu fui saltando, porque não ia dar tempo. Mas é um resumo do resumo desse entendimento, mas já dá uma coluna dorsal. Eu sei que nada disso vai ficar na cabeça de vocês, né? Fica arquivado ali a nível do inconsciente. Mas isso vai aflorando, conforme experiências que vocês forem tendo, ligado no processo e tal, e isso vai encaixar dentro de vocês um entendimento que é muito importante. Para que a gente consiga dar um salto, dar um crescimento e passar para esse novo tempo conscientes, nós precisamos saber da nossa história. E a nossa história, na visão desses caras, é desse tipo. Esse foi o tipo da nossa história. Transcomunicação instrumental. É a comunicação com os guias através de equipamentos. Oi. Isso tudo está no seu livro? Tem muito mais no livro. Aqui eu fiz um resuminho. Querem saber mais? E obrigado pela atenção de vocês, gente.